Bom dia, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu costumo fazer esses vídeos lá no monte, né? Aos domingos. Mas hoje amanheceu chovendo, eu não pude subir o monte. Tive como subir o monte debaixo de chuva, né? Então resolvi fazer esse vídeo aqui agora, depois do estudo bíblico aqui da igreja, né? E quero fazer esse vídeo porque eu quero transmitir para os irmãos algo da parte de Deus, né? Quero que os irmãos tenham um pouco de conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em João 5,39, Jesus, né, falando conosco. Vou até ver aqui se eu abro aqui, onde está escrito, mas é João 5,39, tá? João capítulo 5, versículo 39. Vai dizer assim, eu vou ler o que está escrito, o que Jesus está falando, né? Nessa Bíblia aqui, essa Bíblia de estudo minha, aonde está escrito em vermelho é o próprio Senhor Jesus falando, né? E o preto são as pessoas perguntando e tal, né? Os judeus, os discípulos, mas quando está escrito em vermelho é Jesus quem está falando. E aqui no versículo 39, escrito em letra vermelha, está assim, ó: examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nas Escrituras, o que? A vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam, Jesus falando, a respeito de mim, dele, Jesus. Então nós precisamos examinar as Escrituras para conhecer verdadeiramente quem é Jesus, o que Jesus quer e o que Jesus faz por cada um de nós e permanecerá fazendo. Mas nós só temos conhecimento dessas coisas através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus. Se nós não examinarmos a Palavra de Deus, nós corremos grande risco de ser enganado por pessoas que torcem a palavra, né? Mudam o sentido da palavra escrita, está escrito, mas ele utiliza aquilo que está escrito e transforma, modifica o sentido ao falar com você. Por isso é necessário que você tenha conhecimento da verdade, porque também João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então somente através do conhecimento da palavra de Deus é que nós vamos alcançar a libertação, vamos ser livres, vamos viver livremente na presença de Deus. E vivendo livre na presença de Deus, você pode ir, você pode vir, você pode entrar, você pode sair. Por quê? Porque Deus não irá te impedir de ir e vir, desde que você esteja indo e vindo através da palavra de Deus, palavra dele, não palavra do homem, pastor Paiva, não a minha palavra, mas a dele, do Senhor, do Criador, do Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu convido você que assiste esse vídeo a estar meditando em uma passagem bíblica comigo agora, nesse momento. Essa passagem encontra-se no livro de João, nesse mesmo livro que nós acabamos de ler aqui, versículo 39 do capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 14. E aí nós vamos ter um entendimento do que essa passagem está falando, sobre o que essa passagem está mostrando, o que ela quer mostrar para cada um de nós, né? O que essa passagem bíblica, João 10, do 1 ao 14, quer ensinar para nós nessa manhã de domingo, para nós venhamos a ser um pouco mais livre do engano, da mentira, do falso, do enganoso, do mentiroso e do ladrão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler João capítulo 10? Deu para você achar aí na tua Bíblia o capítulo 10 do livro de João e ler junto comigo? Se não achou, eu espero um minutinho e você busca aí rapidamente João capítulo 10,
versículo 1 ao versículo 14, tão somente. Amém? Estamos? Vamos lá então ler esses 14 versículos, em nome de Jesus. Diz assim o versículo 1 do capítulo 10 do livro de João, escrito por João: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele porém que entra, versículo 2, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Glória a Deus, aleluias. 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Conhece a voz do Senhor. Mas de modo nenhum, essencial esse versículo, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas não seguirão os estranhos, porque não conhecem a voz do estranho, mas a voz do Senhor, do bom pastor, elas conhecem. Jesus propôs esta parábola para os discípulos e para os judeus que estavam ali em redor, indagando Jesus. Mas eles não compreenderam, eles não entenderam, presta bem atenção, eles não entenderam o que era que Jesus queria dizer com essa parábola. E aí o próprio Senhor Jesus vai esclarecer a parábola para aquelas pessoas que estavam ao redor dele ouvindo a pregação. Tornou, pois, Jesus, versículo 7, dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus agora revela que Ele é a porta. Jesus está revelando para mim e para você que Ele é a porta. Porta de quem? Das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele conclui: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, todos os ensinamentos religiosos antes do ensinamento da palavra de Deus, do Senhor Jesus, todos os ensinamentos que vieram antes dos ensinamentos de Jesus para a sua vida, não é válido, irmão. Aqui, todos quantos, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então todos os ensinamentos religiosos que você conheceu, que te ensinaram, que te revelaram, te mostraram antes da palavra do Senhor Jesus, antes dos ensinamentos do Senhor Jesus, é coisa de ladrão, de salteador, vieram para roubar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 9 diz, Jesus se revelando: eu sou a porta. Jesus está dizendo que Ele é a porta. Aí ele conclui: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então temos que entrar por quem? Por Jesus. Para quê? Para achar aquilo que nos é necessário para vivermos bem neste mundo e daqui por diante na vida eterna que está por vir, a vida que está por vir em Cristo Jesus. Mas é necessário que nós venhamos fazer o quê? Ouvir a voz do pastor e não a voz do estranho. Aí Jesus diz aqui no versículo 10, que é o versículo chave dessa passagem bíblica, desse texto, desse contexto, né? Diz assim: o ladrão, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas, Jesus diz assim:
eu vim para que vocês tenham vida e as tenham por toda a eternidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo claramente, mostrando para mim e para você, que o ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir, mas ele, Jesus, veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que o ladrão rouba? Rouba tudo, né? Rouba tudo que você tem, inclusive a tua vida espiritual na presença de Deus. O 11 ele diz: eu sou o bom pastor. Jesus se declara o bom pastor. Eu, Paivan de Oliveira, estou como pastor, estou pastor aqui na terra. Me colocaram nesse cargo de pastor para apacentar as ovelhas, para orientar as ovelhas, para passar para as ovelhas as palavras do Senhor Jesus. Essa é a minha função. Mas Jesus tem uma função muito maior. Qual? A de ser bom. O bom pastor se chama Jesus e não Paivan de Oliveira, ou seja lá quem for. O bom pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os outros são apenas pastores que apacentam as ovelhas do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O 12 ele diz assim, o 11, perdão: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, raramente alguém que está te ensinando, como eu nesse momento estou aqui passando esse ensinamento da palavra, dificilmente eu daria a minha vida pela tua vida, né? Eu creio, pode até ser no momento, né, de aflição, de dificuldade, eu deixe de fazer o que é necessário para mim, para fazer o que é necessário para você. Eu posso deixar de agilizar algo na minha vida para agilizar na sua, mas Jesus ele está dizendo que ele dá a vida literalmente, não é deixar de fazer alguma coisa na vida dele para fazer na vida alheia, não, ele dá a vida dele, ele deu, na verdade, né? Ele se deu na cruz do Calvário, ele foi crucificado, ele foi escarnecido, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi moído pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Então ele literalmente é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 12 ele diz: mas o mercenário, presta atenção nesse versículo, mas o mercenário e aquele que não é pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de quem não são as ovelhas, esse vai ver o lobo vindo e vai fazer o quê? Vai fugir. Por que ele vai fugir? Porque é mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas. A palavra está dizendo, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Foge por quê? Porque é mercenário. Aí o lobo vem e arrebata as ovelhas e dispersa as que sobram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí no 13 ele confirma o que ele está dizendo. Jesus confirma no 13 o que ele está dizendo. Ora, o mercenário foge. Foge por quê? Porque é mercenário, ele faz tudo por dinheiro. Ele só te ensina alguma coisa que ele criou, não aquilo que Jesus quer que seja ensinado. Ele te ensina aquilo que ele criou no coração dele. Ele torceu a palavra, ele modificou o sentido da palavra. É a mesma palavra, ele usa a palavra, essa palavra, ele usa essa palavra, a Bíblia Sagrada, para falar com você, mas ele torce a palavra, ele modifica, ele faz com que a palavra gere outro sentido, outro entendimento no teu coração. Por quê? Porque ele é mercenário, e através desse entendimento que ele passa para você, o entendimento que ele quer, não o entendimento que Jesus ordena que seja ensinado, mas o que ele quer, vai gerar no teu coração um desejo de alcançar aquilo que você quer para a sua vida, e não aquilo que Jesus quer. E é aí que está o roubar, matar e destruir. Quando você entende o contrário daquilo que Jesus quer, através do falso mestre, do falso pastor, daquele que não é pastor, mas é mercenário, porque tão somente está interessado no teu dinheiro,
na tua vida financeira para tirar o pouco que você tem. Às vezes você não tem quase nada, mas ainda assim, mesmo ele sabendo que você não tem quase nada, porque ele não prega apenas para quem tem muito, mas ele prega para todos. O evangelho dele, do homem, do falso profeta, é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de riqueza, é um evangelho que traz bens materiais para a sua vida, segundo o pensamento dele, mas na verdade não traz nada. Você sempre vai estar sem nada. Se você tem pouco, você vai ficar no pouco até morrer. Se você tem muito, você vai continuar tendo o muito que você tem até morrer, mas ele vai estar usufruindo desse pouco ou desse muito que você tem, para ele viver bem até o dia em que ele morrer. Por quê? Porque ele, depois que morrer, vai ser condenado, e você, porque deu ouvido a ele, também será condenado à morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus aqui esclarece que ele, Jesus, é o bom pastor, e o ladrão veio para roubar, para matar e destruir. No 14 ele diz assim, para fechar: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Jesus está dizendo para mim, esclarecendo para mim e para você, que ele, eu sou o bom pastor, eu conheço, Jesus conhece, Jesus te conhece, Jesus me conhece, Jesus nos conhece. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus nos conhece se nós realmente somos ovelhas. E se nós realmente somos ovelhas, nós conhecemos o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando nós somos cabritos disfarçados de ovelha, nós não conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso pastor. E ele também não nos conhece. Por quê? Porque há uma passagem que diz assim, e nós pregamos em teu nome, e nós curamos em teu nome, e nós fizemos milagres em teu nome. E Jesus vai responder: afasta-te de mim, porque eu não conheço vocês. Ou seja, pensavam que eram ovelhas, mas na verdade eram cabritos. Algumas pessoas chamam de bode, né? Eu prefiro chamar de cabritinho, né? Que sai avoado pelo mundo afora, pulando cerca, fazendo o que quer, vivendo da maneira que quer e não faz a vontade do Senhor Jesus. Ovelha não. Ovelha é humilde, ovelha é simples, ovelha até na hora de morrer ela baixa a cabecinha diante daquele que irá tirar a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ainda chora, né? Isso é ovelha. Cabrito não, cabrito sai pulando pelo mundo afora, fugindo, não quer nem saber de nada. Então tem muito cabrito pelo mundo afora pensando que é ovelha, mas não conhece o pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus diz que na verdade, Ele é a porta do curral. Então nós temos que entrar nesse curral por Jesus, somente por Jesus. E Ele diz que o porteiro abre a porta ao pastor das ovelhas. Ou seja, o porteiro aqui simboliza quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo abre para que o pastor entre. O Espírito Santo abre para que o pastor entre e chame as suas ovelhas. Por que chamar as ovelhas? Porque dentro de um curral ficavam, pelo menos na época lá, o curral era composto de várias ovelhas. E vários pastores traziam suas ovelhas e colocavam lá dentro. Então ficava ovelha de vários pastores ali misturada, né? Não era as ovelhas de um só pastor. Muitos pastores vinham e guardavam as ovelhas no curral. E tinha um porteiro ali naquele curral que vigiava para que o ladrão não entrasse, para que o lobo não entrasse, para roubar as ovelhas. Mas esse porteiro era pago, ele recebia dinheiro para ficar ali vigiando, né? Ele era tipo um mercenário. Tá certo? Se caso viesse o ladrão, de repente ele podia até fugir, que as ovelhas não eram dele. Mas quando o pastor
das ovelhas, que era conhecido das ovelhas, e as ovelhas conhecidas desse pastor, chegava, ele do portão da porta, ele chamava as suas ovelhas pelo nome e vinha uma por uma. As outras que não eram dele ficavam lá, não ouvia a voz dele, porque era estranho. Para elas, aquele que estava chamando era estranho. Somente as que eram conhecidas do pastor vinham para fora, seguiam o pastor. Nós precisamos conhecer a voz de Jesus para seguir o Senhor Jesus, porque senão vai vir pastores estranhos, que na verdade não são pastores, como está escrito, e nós vamos seguir erroneamente, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor e sendo roubado, sendo enganado. O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você realmente puder dizer assim: eu sou ovelha do Senhor Jesus, e poder dizer assim: sou conhecida do Senhor Jesus, sigo somente o Senhor Jesus, ouço somente a voz do Senhor Jesus, aí você vai poder dizer também o que está escrito em Salmos 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas enquanto você não ouve a voz do pastor, enquanto você não faz a vontade do pastor, enquanto você não obedece ao pastor, quando o pastor chama, você não vem para fora. Quando o pastor quer que você faça algo, você não faz. Quando o pastor te ordena fazer uma missão, você não está nem aí para essa missão. O pastor te chama para trabalhar na obra, você não vai. O pastor diz para você: não faça isso, você faz. O pastor diz: venha para a igreja no horário certo, você não vem. O pastor diz: participe da escola bíblica, você não participa. Ora, meu irmão, você não conhece o pastor e nem é conhecida dele. Nunca que você poderá dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mercenário, ele vem para roubar o que você tem, e ele vai torcer a palavra de Deus de maneira a te agradar. Ele vai falar coisas que te agradam, usando a palavra, ele vai dizer coisas que te agradam, como essa passagem de Salmos 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar em cima dessa palavra, sim, vamos orar em cima dessa palavra, mas desde que eu realmente seja ovelha, desde que eu realmente esteja fazendo a vontade do meu pastor, desde que realmente eu seja obediente ao pastor das ovelhas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que dá a vida pelas ovelhas, para que essas ovelhas o sigam por toda a eternidade, naquele grande dia, quando ele vier buscar a igreja dele. Que você seja a ovelha do Senhor Jesus, que você busque conhecimento da palavra de Deus, que você examine as Escrituras, como está escrito em João 5,39, e passe a ser ovelha do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus seja o seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa entender que todos esses que estão te ensinando fora da palavra são ladrões e salteadores. Vieram para roubar, para matar e para destruir. Ah, mas é o diabo, pastor, que veio para roubar, matar e destruir. Pode até ser o diabo que veio para isso. O diabo pode ter até surgido para roubar, matar e destruir. Mas hoje, quem rouba, quem mata e quem destrói a tua vida são os falsos profetas, são os falsos pastores, são os falsos obreiros que estão por aí enganando, mentindo, usando a palavra de Deus para enriquecer facilmente, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 em diante. Se alguém vier até você trazendo um ensinamento que fale de riqueza, que fale de grandeza, que fale de prepotência, fuja desse tal, porque ele é um falso profeta. Com outras palavras, é claro, é isso que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João Batista veio pregando salvação
arrependimento e batismo, para que você pudesse entrar no reino, pudesse entrar no curral das ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se não há arrependimento dos seus erros, dos seus pecados, se você não busca a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você não caminha conhecendo a verdade que é a palavra do Senhor, como está escrito em João capítulo 1, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, ou seja, Jesus era a palavra que estava com Deus, sendo o próprio Deus a falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e sentiu as nossas dores, e se deu como homem na cruz do Calvário, para que todos nós fôssemos salvos. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus, mediante a crermos no sacrifício da cruz no Calvário, e não crermos nas riquezas desse mundo, porque a palavra de Deus é clara: céus e terra passarão, ou seja, tudo isso que você vê de maravilhas, né, de bens materiais, que você acha maravilhoso, que você acha bom adquirir. Não estou dizendo aqui que tem que ser pobre, não, irmão. Você pode ter boa vida, você pode ter condições financeiras, desde que você alcance esses bens através da honestidade, do trabalho, do suor do teu rosto, porque a Bíblia Sagrada diz que do suor do teu rosto você comeria o pão todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E todos esses bens de riqueza que o mundo oferece são apenas engano, porque você não pode levar nada disso. Tudo isso vai ficar por aqui. Por isso a palavra diz: céus e terra passarão. Vai passar quando você entregar o Espírito a Deus. Tudo isso passa, porque você vai dormir, você vai morrer, vai acabar. Então você não vai mais utilizar essas coisas é apenas para ser utilizado aqui. Então, se você tem, tá bom, e se você não tem, tá bom também, porque o melhor é que você deve ter para a tua vida é a presença de Deus nela, é o Espírito Santo agindo através de você, é o Espírito Santo te ensinando, é o Espírito Santo te encaminhando, te direcionando para o caminho da vida eterna. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outro meio de se chegar à salvação. Não adianta você buscar as prosperidades desse mundo. As igrejas neopentecostais só pregam prosperidade, só pregam riqueza, e você está sendo enganado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está buscando os bens desse mundo e está perdendo a sua salvação. Você está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a sua salvação. Busque o reino dos céus. Mateus 6,33. Busque o reino dos céus e a justiça divina, e tudo aquilo que você precisa para viver nesse mundo, Jesus acrescentará. E às vezes Jesus vai acrescentar o quê? Nada de bens materiais, mas vai acrescentar tudo de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade emocional, física, mental e espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, que não tem deixado faltar o melhor dessa vida, que é a paz e a tranquilidade. Se você tiver paz e tranquilidade, se você tiver alegria no teu lar, se você tiver harmonia no meio dos seus familiares, irmãos, esteja feliz, esteja contente, porque carro, casa, geladeira, televisão, móveis bonitos, passeios, mansões, tudo isso vai passar, nada é teu. Você pode ir ali comprar um terreno e dizer: comprei um terreno, agora eu tenho um terreno. Não tem, não é seu. Sabe por quê? Porque você vai morrer e o terreno vai ficar aí, e você não pode levar esse terreno. Mas se você adquirir o reino dos céus, esse você leva por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não dê ouvido ao falso profeta. Tudo que pedires crendo recebereis. É mentira, é engano. Nem tudo que você pede de acordo com o teu querer você vai receber. Você só recebe quando você pede
de acordo com a palavra de Deus. Quando Jesus diz, tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis, é tudo que se encontra na palavra. E a palavra de Deus diz que Satanás veio e ofereceu a Jesus o mundo inteiro se ele se prostrasse diante de Satanás. E Jesus disse para ele, afasta-te de mim, porque somente a um me prostrarei e adorarei, e esse é o Deus Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente a Jesus nós devemos nos prostrar e adorar, para que Ele acrescente na nossa vida aquilo que nos é necessário, não aquilo que queremos, por soberba, por altivez, por prepotência, mas aquilo que carecemos, que necessitamos para viver nesse mundo cruel, aonde impera a maldade, o ódio, a ganância e o engano, e principalmente a mentira de Satanás. Satanás pode até ter vindo para roubar, para matar e destruir, mas hoje quem te rouba é o falso profeta, usado sim, influenciado sim por Satanás, mas não é o diabo quem está te roubando. Quem está te roubando são pessoas que te enganam, usando a palavra de Deus, torcendo a palavra para que você caia no laço de morte. Que você seja ovelha, que você dê ouvido à voz do bom pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja ovelha obediente e Jesus será o teu pastor por toda a eternidade. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por esta palavra a qual o Senhor tem colocado nos nossos corações nesse dia. Toma essa pessoa que assistiu esse vídeo, que ouviu essa palavra e confirme no coração dela as verdades que ela precisa conhecer. A tua palavra é a verdade que salva, que liberta e que encaminha o ser humano para a vida eterna, para o caminho da vida que é o Senhor Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Somente entraremos no céu através de Ti. Seja conosco, Senhor, abençoe a cada um que me ouve neste momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias.